Olá, meu nome é Maurício Braga Meira, eu trabalho como gestor de parcerias e novos negócios na Imagem Geossistemas e hoje vim contar para vocês como o GIS e o Location Intelligence estão apoiando as iniciativas de ESG, além de servir como ferramenta de medição, reportagem e verificação dos processos de pagamento por serviços ambientais. Antes de mais nada, vamos decifrar essa sopa de letrinhas e entender o que é o conceito ESG. Esse conceito integra as palavras ambiental, social e governança em inglês e agrupa nesses três eixos os fatores não financeiros mais relevantes de uma empresa. Trata-se de uma abordagem estratégica e de análise utilizada para avaliar o desempenho em sustentabilidade das corporações. Os critérios ambientais analisam a contribuição e o desempenho de um negócio em relação aos seus desafios ambientais, tais como as emissões de gases de efeito estufa, a proteção da biodiversidade, os recursos hídricos ou o desmatamento, e se baseiam em métricas para avaliar o impacto ambiental das empresas e seus esforços para reduzi-los. Os critérios de governança corporativa estão relacionados aos mecanismos de governança das empresas, aos direitos dos acionistas e às responsabilidades da diretoria executiva. O PSA, Pagamento por Serviços Ambientais, tem sido considerado um importante instrumento global de gestão ambiental. O PSA é um instrumento econômico que, segundo o princípio do protetor-recebedor, recompensa e incentiva aqueles que provêm serviços ambientais, melhorando a rentabilidade das atividades de proteção e uso sustentável dos recursos naturais. Os ecossistemas ao redor do globo fornecem diferentes serviços ambientais, desde o fornecimento de matérias-primas madeiráveis ou recursos genéticos para a indústria farmacêutica, como a própria paisagem cênica, manutenção de qualidade e quantidade de água, absorção de CO2 atmosférico, ciclagem de nutrientes, proteção do solo e a recreação humana. O PSA é um instrumento que tem sido cada vez mais aplicado na conservação de florestas, na forma de projetos que visam reduzir o desmatamento e a degradação da floresta, o sequestro de carbono, a proteção da biodiversidade e de bacias hidrográficas, além da manutenção da beleza cênica. A nova Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, Lei 14.119, de 14 de janeiro de 2021, institui o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais e apoia as ações de conservação e recuperação da vegetação nativa, da vida silvestre e do ambiente natural em áreas rurais ou mesmo urbanas. Nas últimas décadas, os gases de efeito estufa aumentaram a taxa sem precedentes como resultado do crescimento global e do consumo de recursos. Dados mais recentes, extraídos do Climate Watch e do World Resource Institute, mostram que as emissões globais totais atingiram mais de 50 bilhões de toneladas de dióxido de carbono equivalentes. As principais fontes globais de emissões de gases de efeito estufa podem ser divididos em 4 grandes categorias: energia, agricultura, indústria e resíduos, sendo que quase 3/4 das emissões vêm do nosso consumo de energia. A segunda maior categoria de emissões é o setor do qual dependemos diariamente para nos alimentar. Dentro desse setor, que engloba as atividades agrícolas, florestais e de uso do solo, o GIS e o Location Intelligence têm muito a contribuir para a gestão de projetos ambientais. Diante disso tudo, a pergunta que sempre fazemos é por que investir em sustentabilidade?
O investimento em sustentabilidade gera benefícios sociais ou ambientais mensuráveis. Investimento socialmente responsável alinha-se com os valores éticos, religiosos ou pessoais do investidor, enquanto reduz ativamente as consequências ambientais ou sociais negativas. A integração com a abordagem ESG considera fatores ambientais, sociais e de governança para melhorar retornos ajustados ao risco de longo prazo das corporações. E o investimento climático busca reduzir a exposição ao risco climático, identificar oportunidades de investimento de baixo carbono ou alinhar-se com as metas climáticas. As Nações Unidas, na sua Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada por todos os membros das Nações Unidas em 2015, definiu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são um apelo urgente à ação de todos os países para melhorar a saúde, a educação, a redução da desigualdade e o estímulo ao crescimento econômico, sem esquecer o enfrentamento das mudanças climáticas e a preservação dos oceanos e florestas. Para implementar e monitorar totalmente o progresso nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foi criado um banco de dados global de indicadores sobre esses objetivos, prontamente disponíveis na web como serviços de dados adequados para a produção de mapas e outras visualizações e análises geoespaciais. Por falar em dados, o conteúdo geoespacial é fundamental para análises ambientais. Os dados transformados em informações acionáveis permitem que você entenda a dinâmica do ambiente urbano, tanto quanto o de recursos naturais. O fluxo de valor do conhecimento começa com a aquisição de dados. Esses dados processados se convertem em informação, que ao ser analisada se torna conhecimento, que deve ser, por sua vez, comunicado para fazer parte da inteligência de uma corporação. Inteligência essa que precisa ser comunicada para auxiliar na tomada de decisões. Decisões que possibilitam a formulação de ações, e estas ações, uma vez implementadas, é que geram valor aos negócios. A maioria das pessoas associa a plataforma ArcGIS como uma coleção de vários componentes de software. O conteúdo geoespacial é muitas vezes visto da mesma maneira. Aqui mostramos como um conteúdo de imagens é organizado ao longo de um fluxo de trabalho típico. Os dados são primeiramente organizados no formato padrão da Esri, denominado Mosaic Datasets. A partir daqui, as imagens podem ser corrigidas geograficamente usando as ferramentas tradicionais de fotogrametria no Orthomapper, ou processamentos mais avançados para imagens de drones encontradas no Drone2Map ou SiteScan. Neste ponto, o conteúdo está pronto para ser gerenciado e compartilhado na plataforma por meio do ArcGIS Image Server. Um processamento de imagem mais avançado pode ser feito na extensão Image Analysis do ArcGIS Pro. Todo esse conteúdo pode ser acessado por meio de mapas da web, painéis e aplicativos da web, como o Excalibur, que é uma solução de visualização e análise de imagens dedicada para compartilhamento de conteúdo pela internet. Mas talvez a melhor maneira de enxergar a capacidade de análises seja por meio de padrões de uso. Tudo começa com o conteúdo que deve ser acessado e gerenciado. As ferramentas de pesquisa fornecem aos usuários a capacidade de localizar rapidamente o conteúdo de que precisam e sua organização em cubo de dados permite uma análise temporal poderosa.
As ferramentas de fotogrametria possibilitam o mapeamento preciso e a captura da realidade com alta definição. A inteligência artificial, por sua vez, possibilita formas mais avançadas de observações e análises de grandes conteúdos de dado. O computador, em vez de humanos, agora pode detectar padrões e analisar mudanças rapidamente. Esse recurso é essencial, pois novas fontes de dados e o aumento exponencial no volume de informações inviabilizaram as análises manuais. Por último, mas não menos importante, o processamento de dados raster para mapeamento de padrões espaciais, que está sendo aplicado em escala para grandes quantidades de imagens de alta resolução, permitem cobrir grandes áreas territoriais. O sistema ArcGIS possui amplos recursos para trabalhar de forma inteligente com todos os tipos de dados. Suporta mais de 150 formatos e 75 tipos de imagens raster. Isso dá ao ArcGIS a capacidade de executar processamentos aprimorados com base no acesso aos serviços de imagens e fontes de informação de diferentes modalidades, como, por exemplo, sensores multispectrais, sensores de radar e laser, como LiDAR, além de sensores de vídeo, entre outras modalidades. Além disso, o Atlas Vivo da Esri também é uma ótima fonte de informação geoespacial. Organizamos o conteúdo de vários sistemas de imagens da Terra que normalmente são atualizadas diariamente. Também estão incluídos cubos de dados com dados temporais multidimensionais. Talvez a novidade mais empolgante dessa apresentação seja que, com o ArcGIS Online Imagery, estaremos finalmente abrindo o Living Atlas para processamento analítico raster em escala. Isso significa que os usuários não serão mais limitados por tamanho em seu processamento, de modo que a análise poderá ser feita no tamanho de um estado, de um país ou até mesmo das áreas continentais. Além disso, a iniciativa da Esri de criar indicadores do planeta permite compilar uma coleção de indicadores que foram organizados por temas em um único local, para melhor entendermos as mudanças diárias e anuais que estão acontecendo na Terra. Cada indicador é atualizado rotineiramente, a partir das informações coletadas da comunidade e possui informações adicionais, como uma rica coleção de gráficos, mapas e histórias sobre os recursos naturais. Como esse é um evento sobre recursos naturais e o tema da minha palestra são as aplicações relacionadas a ESG, vamos examinar mais de perto como os recursos da plataforma ArcGIS apoiam a gestão de projetos ambientais. O ArcGIS está mudando radicalmente a forma como o gerenciamento de projetos é feito. No passado, um especialista acessava um banco de dados e criava manualmente um produto de informação para cada solicitação. Nesse novo paradigma, os especialistas são capazes de incorporar seu conhecimento e acessar um amplo conteúdo geoespacial para que as informações sejam produzidas sob demanda e automaticamente compartilhadas com todos os stakeholders do projeto. O ArcGIS pode ser usado como um sistema de inspeção e monitoramento de projetos ambientais. O advento do GeoAI ampliou a capacidade de processamento de dados e permitiu a utilização de feeds de entrada para os mecanismos de análise, como o R, o Randall Forest e o TensorFlow, entre outros. Assim que os dados são inseridos no sistema, eles são processados automaticamente utilizando um modelo de inteligência artificial e qualquer objeto ou atividade-alvo pode ser inspecionada ou monitorada e os seus resultados imediatamente compartilhados.
Os recursos de processamento de dados raster disponíveis no sistema ArcGIS permitem a descoberta de padrões espaciais de forma simplificada. A classificação de imagens de satélite, por exemplo, permite o mapeamento de mudanças no ambiente urbano ou da dinâmica de uso da terra, como também possibilita medir o vigor de cultivos agrícolas e diagnosticar a utilização de práticas agrícolas como plantio direto, entre outras informações relevantes para a medição e verificação de projetos ambientais. Por falar em medição e verificação, os projetos de pagamento por serviços ambientais devem passar por um rigoroso processo de mensuração, relato e verificação, que visam garantir integridade e transparência aos resultados de projetos. A mensuração das atividades de projeto deve seguir os procedimentos descritos por uma metodologia consistente que define os métodos para que os resultados sejam medidos. O reporte tem como objetivo compartilhar os resultados de forma ampla e restrita com todos os stakeholders do projeto. A verificação permite que todas as atividades do projeto sejam auditáveis por entidades independentes capazes de verificar se os resultados atingidos são consistentes e verdadeiros. Por último, gostaria de concluir demonstrando como que o ArcGIS apoia a gestão de projetos ambientais, englobando as fases de mensuração, reporte e verificação. O sistema ArcGIS é uma excelente ferramenta para planejamento de projetos e permite desenhar todos os procedimentos para mensuração dos resultados. Além disso, possui ferramentas riquíssimas para compartilhamento dos resultados, permitindo a reportagem de indicadores de forma abrangente e dinâmica. Por último, permite a auditoria dos resultados e a verificação de todos os procedimentos, seja no escritório ou em loco. Agradeço a todos pela atenção e estamos à disposição para ajudá-los nas suas necessidades de projetos ambientais.